Do nascimento do sol até o ocaso, bendito seja o nome do Senhor. Privilégio, mais uma vez, poder abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque. E hoje a gente está encerrando essa série que começamos há várias semanas atrás. Você começou o livro de Abacuque esperando o texto: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Esse é o texto que a gente vai trazer nessa manhã. Então, se você puder abrir a palavra de Deus no capítulo 3 de Abacuque, o finalzinho desse salmo, e vocês vão entender aqui porque eu tenho chamado esse texto de um salmo de Abacuque, a partir do versículo 16 até o final, versículo 19, são 4 versículos apenas, que a gente vai focar o texto hoje à noite, hoje pela manhã. Diz assim a palavra do Senhor: ouviu e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar no dia da angústia, a angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a fortaleza, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Deixa eu ler novamente os versículos mais conhecidos dessa passagem, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria chamar as criancinhas aqui à frente para que a gente possa iniciar a pregação do Evangelho de Cristo. Bom dia, gente. Às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas quer demais, e essa coisa não acontece com a gente. É um brinquedo que a gente viu no mercado quando está andando com mamãe e com papai. Talvez alguém da família, uma avó ou uma tia, que a gente gostaria de ver com mais frequência, a gente não consegue. Às vezes, a gente pede para ir num determinado restaurante e, de repente, os pais ou quem quer que esteja com a gente vai para um lugar diferente, não é o que a gente quer. E é muito comum na vida da gente, desde pequenininho, quando a gente cresce e continua do mesmo jeito, a gente ficar triste porque as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente quer. E a Bíblia ensina para a gente, vai ensinar nesse texto de hoje, uma grande lição, que é a lição do contentamento. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O contentamento é quando a gente fica feliz e satisfeito, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque a gente sabe que existem coisas mais importantes do que aquela comida, do que aquele brinquedo, do que aquela tia ou do que aquele avô que a gente queria estar com ele. Então, o propósito do texto de hoje é ensinar para a gente que quando a gente coloca o nosso coração na coisa mais preciosa de todas, que é Jesus, todas as outras coisas, elas vão ser
secundárias, elas vão vir em segundo lugar, porque Jesus é sempre o primeiro na nossa vida. Esse é o texto que a gente vai aprender hoje, e eu queria que vocês prestassem muita atenção. E se os pais de vocês não estiverem entendendo, vocês explicam para eles depois, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, eu vou orar e vocês repetem comigo, tá? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela Bíblia. Ela ensina a gente a lição de estarmos contentes em qualquer situação. Porque a gente tem a Jesus, e é no nome dele que a gente ora. Amém. Podem sentar lá, queridos. Normalmente, quando a gente escolhe uma ilustração, a gente corre o risco de denunciar um pouco da idade da gente. Aqueles que são um pouquinho mais vividos, esse livro devia voltar às prateleiras e as mães deviam ensinar as suas filhas, pelo menos, a lerem o livro Poliana. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E Poliana, ela ensinou algo muito interessante. Poliana era uma menina, e depois se transformou numa adolescente, numa jovem, em que as coisas nunca davam certo para ela. Ela sempre tinha um problema, sempre aquilo que ela pensava não acontecia. E a tendência que a gente tem quando essas coisas acontecem assim, e parece que há estações na vida da gente que isso passa a acontecer, nada dá certo, o nosso plano não dá certo, o nosso emprego não dá certo, a nossa família não dá certo, algumas coisas começam a acontecer, a gente desenvolve o que se chama de descontentamento. A gente começa a ficar amargurado, o coração começa a pesar. Tem uma música de um amigo meu até, aliás, de uma amiga minha que um amigo meu canta, Maíra e Samuel Tito, alguns conhecem aqui, que diz assim: quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero para saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer, quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. E lá no final da música ele diz assim: é fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida e que Ele vai cumprir e suprir toda a necessidade que eu senti. Eu e vocês precisamos entender que as promessas de Deus são sempre para suprir as nossas necessidades e nunca para nos dar tudo aquilo que o nosso coração deseja e nunca para nos dar tudo aquilo que a nossa imaginação consegue chegar, porque aonde a nossa imaginação não consegue chegar é o que Ele prometeu na glória. A gente precisa começar a mudar um pouco a nossa perspectiva. E a nossa perspectiva muitas vezes está linkada às coisas desse mundo. A nossa alegria, o nosso prazer, o nosso conforto está muitas vezes nas circunstâncias. E quando as circunstâncias mudam, muito facilmente a gente perde a vontade de viver. A gente perde a alegria de viver. E hoje a gente vai aprender, queridos, com esse salmo estabelecido aqui, que a gente precisa mudar as perspectivas. A gente começou esse culto cantando aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 24. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que a nossa mente deve estar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Por quê? Mateus 24, Jesus diz em Mateus: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Queridos, eu e vocês precisamos mudar o nosso foco de vida para vivermos na expectativa desse grande dia. Um dia em que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um dia
em que tudo aquilo que se chama morte, dor, pecado, insatisfação, descontentamento, estarão encerrados, porque nós estaremos para sempre com o Senhor da glória, o nosso Deus e o nosso Salvador. A menina Poliana, ela criou um jogo chamado o jogo do contente. E quando alguma coisa dava errado na sua vida, ao invés de focar naquilo que não deu certo, ela pensava em algo que podia ter dado muito pior. E eu e vocês, como crentes, a gente tem um jogo do contente que a gente deve fazer. Qualquer coisa que puder acontecer aqui para você nesse mundo, tem alguns versículos que podem vir ao nosso coração nesses momentos, como por exemplo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando Paulo estava passando por problemas, por tribulações, quando ele estava lidando com circunstâncias terríveis na sua vida, ele dizia: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós, diz o apóstolo Paulo, nas coisas que se veem, porque elas são temporais, mas nas que não se veem, porque elas são eternas. Queridos, Abacuque, ele traz aqui uma perspectiva muito parecida com a que a gente aprende com a vida de Jó, por exemplo. Um homem rico, um homem próspero, um homem que tinha muitos filhos, muitas fazendas, muito gado, muitos camelos, muita riqueza. E num só dia, por sugestão de Satanás e permissão divina, tudo foi perdido. Mas não a sua fé. Tudo foi perdido, mas não a sua convicção de saber em quem ele tinha crido. E se eu e vocês entendermos que se soubermos em quem temos crido, saberemos também de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Como crentes, esse jogo deve nos trazer a compreensão da composição desse salmo. Veja aí o versículo 19, a última frase do texto. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Normalmente, se você lê os salmos, você vai perceber que essa expressão, ela está no início dos salmos. Essa expressão está no início o Salmo 18, por exemplo, ou o Salmo 84, começa assim: para o mestre de canto. Alguns outros dizem que esse mestre de canto deve fazer isso em determinados instrumentos. O que Abacuque está dizendo aqui é que, e tanto é que o povo de Israel aprendeu o livro das Lamentações, como sendo salmos extras do saltério. Eles cantavam, eles entoavam, eles se lembravam de que havia um Deus nos céus que cuidava dos seus próprios interesses, ainda quando as coisas não pareciam diante dos seus olhos ser como eles gostariam que fosse. Há alguns exemplos bíblicos disso. Aquela mulher que se encontra com Jesus e Jesus não responde, Jesus diz que não vai lançar o pão aos cachorrinhos porque tem os filhos primeiro. Aquela mulher responde a Jesus dizendo: eu sou o cachorrinho, tudo bem, mas eu sou o teu cachorrinho. E as migalhas são mais do que suficientes para que eu me sacie de ti. Ou José, um homem que foi vendido pelos seus irmãos, escravizado, injustiçado humanamente falando, foi preso, foi esquecido na prisão. E depois, quando muito tempo o Senhor muda a sua sorte e traz diante dele os seus irmãos que fizeram com que tudo isso acontecesse com ele. E qualquer pessoa com um coração um pouquinho como o meu, aproveitaria aquele momento para tripudiar em cima daqueles que lhe fizeram tanto mal. José olha para eles e diz:
Não temam, porque vocês intentaram para o mal, mas Deus transformou em bem. Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me jogaram naquele poço. Não foram vocês que me venderam para os ismaelitas. Foi Deus que me enviou diante de vocês, para que a sua palavra pudesse ir adiante. O texto que Alex leu no começo, queridos, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Todo mundo sabe memorizar desse verso, né? Mas esse verso ele precisa ser vivido por nós quando o diagnóstico é ruim. Esse verso precisa ser vivido por nós quando o emprego não dá certo, quando o visto é negado, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer no seio da nossa casa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é exatamente nessa perspectiva que a gente vai trazer esse primeiro ponto. Havia aqui, queridos, em Jerusalém uma perspectiva de caos. Lembrando um pouquinho do livro de Abacuque, vou trazer o contexto novamente. Abacuque pergunta a Deus se ele não vai fazer nada porque o povo estava em pecado. Apenas uma rápida lembrança aqui, especialmente para os visitantes que não acompanharam a série desde o início. Mas o povo de Deus estava vivendo na seguinte perspectiva: Deus estava abençoando eles, eles estavam bem, suas casas estavam abastecidas, o seu curral estava cheio de gado, a oliveira estava produzindo seu fruto. Muito embora todas as coisas estivessem acontecendo a contento, eles iam para a igreja, eles cultuavam a Deus, eles sacrificavam, faziam tudo do jeito certinho. Mas a vida deles não estava completamente linkada a isso. O coração deles estava permitindo que eles convivessem entre o sagrado e o profano de uma forma muito tranquila. Eles estavam tão entorpecidos, tão cheios de si mesmos, que precisaram ouvir algum tempo depois da boca do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Queridos, que gostoso é a gente cultuar a Deus. Que gostoso é a gente elevar as nossas vozes em conjunto para dizer essas coisas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Isso é um salmo que a gente eleva ao Senhor. Mas é possível que a gente esteja fazendo tudo isso, que exteriormente a gente tenha uma expressão corporal de louvor, de adoração, de aparente sinceridade, mas lá no coração da gente, a gente sabe que a gente está longe de Deus. Lá no coração da gente, a gente sabe que essa distância de Deus, a gente sabe que quando as coisas apertam um pouquinho, o nosso coração não permite se contentar no Senhor. A gente tratou aqui sobre alguns pecados que Abacuque teve que ser lembrado por Deus, que não apenas os caldeus, mas o povo de Deus estava vivendo com ele. Pecado da idolatria, pecado da sensualidade, pecado da injustiça, o pecado de não ser honesto nos seus negócios. Vários pecados que o povo de Deus passa a conviver naturalmente. Queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Como é fácil, como é comum a gente justificar a nossa situação de imigrantes para justificar pecados. Ah, mas as coisas, se não fizer desse jeito, as coisas não vão dar certo, queridos. Nós fomos chamados não para os fins. Os fins pertencem a Deus. Nós fomos chamados para que os meios pelos quais a palavra de Deus foi escrita sejam exatamente aquilo que baseiem, que tragam a baliza do nosso procedimento. Se não for assim, a gente está perdendo tempo. A gente está buscando em primeiro lugar todas as outras coisas e deixando em segundo lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas não funcionam quando isso acontece. Era assim que o povo de Deus estava vivendo naquela época.
E se for assim que a gente esteja vivendo hoje, a gente precisa ouvir o livro de Abacuque. A gente precisa ouvir essa profecia. Porque daqui a pouco, na história, as lamentações de Jeremias vão ter que ser escritas. Por quê? Porque os caldeus de fato vieram. Porque Nabucodonosor veio e destruiu o povo. Porque a cidade foi completamente colocada de cabeça para baixo. Porque o templo de Deus foi destruído. E Jeremias, então, lá das lamentações, tem que dizer como era feliz essa cidade. Como essa cidade era pujante. Como essa cidade era linda. A perfeição da formosura. É o que diz o texto. Mas agora, o ouro do templo está preto. Agora, as mães das mulheres que antes eram piedosas, agora estão cozinhando seus próprios filhos, porque não tem mais alimento no campo. A mão de Deus pesa, queridos. E a mão de Deus, então, foi dito a Abacuque que pesaria. E Abacuque, então, ouve de Deus. Qual é a resposta? E a resposta é essa. O centro do livro de Abacuque. O justo viverá, não pelas circunstâncias, não pelo que vai acontecer com Jerusalém, não pela derrocada da cidade, não pelo desprezo dos inimigos, não pela vitória daqueles que vêm contra nós. O justo viverá pela fé. O justo viverá por aquilo que o seu coração compreende acerca do Filho de Deus, que foi entregue num pedaço de madeira, para que gente como eu e vocês possamos viver nesse mundo tenebroso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É interessante os versículos 17 e 18 aqui. Porque se você olhar essa fauna, esses termos que são trazidos aqui, eles descrevem Israel. Ainda que a figueira não floresça, que o fruto da vide minta, como a oliveira também. Percebam que havia um aspecto agrícola no povo de Israel. Eles dependiam dessas coisas, eles dependiam do gado, das ovelhas que estavam nos currais. E muitos comentaristas fazem menção àquilo que esses termos poderiam significar para o judeu que lia esse texto. A figueira produzia figos, que trazia doçura para as mesas, que trazia um sabor especial. A vide produzia as uvas, de onde vinha o vinho, que trazia alegria, que trazia o senso de completude, que alegravam as festas das famílias de Israel. A oliveira trazia o azeite, a azeitona que produzia o azeite da unção, usada no culto, usada para pensão de feridas, usada como medicamento, usado também na culinária para que coisas boas e gostosas pudessem ser feitas. A gente gosta da doçura. A gente gosta de entendermos que Deus está ouvindo o nosso culto, ungidos por Deus. A gente gosta, queridos, de compreender a alegria que uma boa festa pode trazer. Mas ainda que falte o mantimento, comida, saciedade. Essa semana, aproveitando o restinho do tempo com minha mãe aqui, a gente foi para restaurantes bons, a gente comeu bem. E como é gostoso a gente poder fazer isso. Como é bom a gente poder aproveitar os sabores que essa vida nos traz. Ovelhas e gados trazem carne, riqueza, pujança. Agora imagine que todas essas coisas fossem tiradas de mim e de vocês. É precisamente isso que Abacuque está dizendo que vai acontecer com o povo de Deus. A expressão ainda que, ela pode ser e deve ser compreendida como quando. Por quê? Porque Deus havia prometido que essas coisas aconteciam. É interessante que a gente, via de regra, a gente gosta
das promessas de Deus. A gente diz que a Bíblia é infalível. Esse é um dos distintivos da nossa fé e da nossa igreja. A Bíblia é infalível. E a gente gosta de entender que a Bíblia é infalível quando ela traz as suas promessas, quando ela traz as suas profecias. Entretanto, queridos, ela também é infalível em relação às suas ameaças. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, é essa perspectiva que Abacuque está trazendo aqui. Quando a figueira não florescer, quando o fruto da vida não existir, quando a oliveira mentir, quando nos currais não haja mais gado e nos celeiros não haja mais mantimento, isso era tudo que Israel tinha. Isso era tudo que Israel tinha. Eu lembro de Jó mais uma vez. Imagine você voltar para casa hoje e você não ter mais a sua casa. Imagine você então ir lá para a sua conta bancária e você não ter mais nada na sua conta bancária. Aquilo que você está por anos e anos ali salvando, guardando, aquilo dali foi tirado de você. Aí você diz, não, deixa eu ligar para os meus pais, para os meus parentes no Brasil. E de repente você liga e percebe que eles já não existem mais. Aquilo que lhe dá conforto, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá saciedade, tudo foi tirado de você. E a única coisa que sobrar para você for Cristo, nada mais. Será que isso vai ser suficiente para que essas palavras façam sentido para você? Leia novamente o texto e aplique na sua vida. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos celeiros não haja mais mantimento, e nos currais não haja gado, e nos campos não hajam mais as ovelhas, ainda assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Você entende, querido, que se tudo for tirado de você aqui, você ainda tem na glória uma esperança extraordinária de saber que a eternidade está diante de nós como a coisa mais doce, mais ungida, mais rica, mais deliciosa e mais confortável que você pode ter. É por isso que Paulo, ele vai dizer numa das suas cartas ao seu filho na fé, Timóteo, que enquanto a nossa perspectiva e a nossa alegria estiver nas coisas aqui deste mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Quer um exemplo disso? Quantos de nós aqui está, eu quero dizer que praticamente todos, acima da média? Vai voltar para casa e vai ter um lençol gostoso para se cobrir nesse frio. Vai voltar para casa e vai poder abrir sua geladeira e sua despensa e ver que pode estar apertadinho, mas os mantimentos estão ali. A gente vive, queridos, acima da média, mas porque as coisas não estão totalmente do jeito que a gente quer, a gente permite que o nosso coração deseje mais. E se não tivermos mais, a gente não vai estar satisfeito e nem feliz enquanto aquele mais não chegar. Mas o problema é que quando aquele mais chegar, aquilo vai trazer insatisfação, porque a gente vai querer mais ainda, porque a medida do ter nunca enche. Enquanto o seu desejo for nas coisas daqui, enquanto o seu sonho for o sonho americano, enquanto o seu sonho for de poder trazer conforto e segurança apenas para você, queridos, você vai continuar infeliz. Você vai continuar dando murros em ponta de faca. Você vai continuar imaginando que as suas alegrias elas vão acontecer quando algo acontecer aqui nesse mundo. Não, aquilo que pode trazer alegria para você já aconteceu. Cristo já morreu na cruz do Calvário, Ele já pagou o preço do seu pecado. Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele já garantiu para nós a vida eterna. Ele já garantiu para mim e para vocês que naquele dia glorioso nós estaremos do seu lado. Nós estaremos sendo recebidos por Ele na glória.
E nós veremos aquelas miríades e miríades de anjos e homens que não se submeteram às hostes de Satanás, que lutaram contra, nesse mundo pervertido, para vivermos uma vida íntegra, para vivermos uma vida que vale a pena, não porque nós queremos ajuntar aquilo que vai ser corroído pela traça, mas porque os nossos olhos desejam ser abertos naquele dia e enxergarmos o nosso Salvador glorioso nos recebendo no seu trono de graça. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque a história está se caminhando para um fim. E, queridos, nossa igreja, nossas famílias precisam mudar a nossa perspectiva, trazendo de volta a perspectiva da glória. Por quê? Segundo e último ponto aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, eu já citei esse versículo. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Como seria possível que o profeta sentisse tanto contentamento no meio de tanta perda? É interessante o livro das Lamentações, porque se você olhar os capítulos 1, 2, 4, 5, você vai perceber o choro mesmo do profeta. Veja, entenda. Se está doendo, se está machucando, se o diagnóstico for ruim, se o emprego não está dando certo, se o visto não saiu, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, você não precisa ficar feliz e pulando, não é esse o ponto. Você pode chorar, você pode lamentar, você pode ficar triste, mas ficar triste com a perspectiva correta, trazer o assunto para a pessoa correta. Trazer o assunto para aquele que conhece você e que conhece precisamente aquilo que você tem no seu coração. Agora, a resposta a essa pergunta, como é possível esse contentamento no meio de tanta perda? Isso é possível, queridos, quando a gente sabe que a verdadeira perda, ela não é nossa. Porque se a gente tem um ar que a gente respira, se a gente tem uma água fresca para tomar, se a gente tem a alegria de ter amigos, de ter família, de ter um prato de cuscuz na mesa, se a gente tem essas alegrias e esses pequenos mimos que Deus traz para a gente, certamente não é porque a gente merece. Certamente não é porque a gente fez alguma coisa intrinsecamente na nossa alma para merecer qualquer benesse de Deus. Há uma ênfase muito comum no evangelho pregado hoje em dia, que é pedir restituição, restauração. Me dá, Senhor Deus, só aquilo que é meu, só aquilo que eu mereço. Querido, se você faz esse tipo de oração, pare de fazer. Porque o que você merece é a ira de Deus, que recai do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O que você precisa entender é que não há um justo, e você está incluído entre esses. Não há um sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se tornaram inúteis. Eu e vocês não temos o que oferecer. Se nós chegarmos até Deus dizendo: Senhor, me dá apenas o que eu mereço, Senhor, me dá apenas aquilo que me pertence, e Ele responder positivamente a sua oração, querido, você vai para o inferno. É simples assim. É simples assim. Agora, quando o Abacuque escreve essas palavras aqui, ele entende que a perda real não era dele. Veja o versículo 16. O versículo 16 diz assim: ouviu. Ele parte da pluralidade para a individualidade, para o singular. E o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Esse homem que está falando aqui, queridos, ele troca de lugar comigo e com vocês.
Ele entende que de fato a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, e que entre esses homens eu e vocês estamos incluídos. Mas em silêncio, ele vai como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E nesse silêncio que trouxe a ele a perspectiva de ir para aquela cruz, como que os seus ossos completamente apodrecidos, porque ele estava recebendo e se vestindo da nossa roupa de pecado. Ele estava se transformando em maldito, em abominável. Ele estava se vestindo de pecado, do meu e do seu. Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, Ele leva sobre si as nossas enfermidades, Ele leva as nossas dores, Ele paga o preço do nosso pecado, Ele constrói para nós uma nova vida, Ele garante para nós uma eternidade na sua presença, Ele muda a nossa perspectiva. Ele é esse homem que também vai ser descrito em Lamentações capítulo 3. Eu sou o homem que viu a vara do furor da aflição divina. E é exatamente porque Ele paga o preço que nós apenas, como talvez o sirineu que carregou um pouquinho da cruz de Cristo, podemos ter essa perspectiva de Paulo, de entendermos que no meio dos naufrágios, no meio dos açoites, no meio das prisões, no meio dos nãos, no meio das dificuldades, nós podemos dizer que esta leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Você entendeu o jogo do contente do crente? Você entendeu que quando você está sofrendo aqui, um dia, essas lágrimas que você derruba, já foi prometido por Cristo que Ele mesmo enxugará do seu rosto. E quando Ele fizer isso, queridos, é para sempre. Quando Ele nos der a verdadeira água do Evangelho para beber, nós jamais teremos sede novamente. Quando nós entendermos que o que Cristo oferece é uma mudança de perspectiva aqui para que a gente possa viver contente em qualquer situação, porque a gente sabe que lá na glória, onde Cristo vive, já não haverá mais dor, ou pecado, ou morte. E por isso que a resposta dele, aliás, a resposta a todo o conteúdo do livro está aqui no início do versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A gente precisa entender isso aqui. É um salmo, é poético, é bonito, é interessante, mas é profundo demais, queridos. Porque mais uma vez você tem que ler como os judeus liam isso aqui. E as corças, especificamente essas aqui, eram viadinhos dos montes. E via de regra eles andavam em terrenos quentes, pedregosos. E enquanto essas cabras montanhesas, por assim dizer, estavam andando nesses montes, e os homens iam andar nos mesmos montes e nos mesmos caminhos e nas mesmas trilhas que essas corças, eles não conseguiam fazê-lo, principalmente se estivessem descalços, por conta do calor que acabaria com seus pés, por conta do terreno tão pedregoso que traria aqueles machucões e aqueles ferimentos e aquele sangue. E é nesse terreno espiritual de dificuldade, de dor, de opressão, de angústia, de dúvidas, que eu e vocês precisamos ter a mesma perspectiva terrena, espiritual para nós, mas terrena para as costas, de andar naqueles terrenos de cabeça erguida, pululando, olhando para cima, nem se preocupando com a quentura e nem se preocupando com as pedras que estão debaixo de si. O Abacuque está trazendo isso para o espiritual. Ele está dizendo que assim como essas corças andam naqueles terrenos, a gente precisa levantar a nossa cabeça no dia da angústia. A gente precisa levantar a nossa cabeça no dia da crise, no dia da resposta negativa. Porque se o nosso coração ainda estiver arraigado a essas coisas, a tristeza vai vir,
Mas essa tristeza vai produzir coisas muito piores. Mas se a tristeza vier da perspectiva correta, a gente continua de cabeça em pé. E a gente continua caminhando até o alvo. O Salmo 23 não vem à sua mente? Quando o Senhor diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E é exatamente por isso que no meio do vale da sombra da morte, a gente é lembrado que Ele está levando a gente para as águas de descanso e para os pastos verdejantes e para a tranquilidade da sua presença. Abacuque começou reclamando de Deus, porque a mão de Deus não pesava contra o povo, contra a impiedade, contra a violência e contra a sensualidade do povo. E Deus diz duas coisas a Abacuque. Primeiro, Ele vai lidar com o nosso pecado. Escute, querido, me entenda, eu digo isso com todo amor. O seu pecado, esse pecado escondido, esse que só você conhece e só você tem, Ele vai lhe achar e vai ter consequências. Portanto, abandone-o. Jogue sobre Cristo. Entenda que não adianta você continuar a sua vida cultivando uma falsa sensação de prazer, de tranquilidade. Porque você sabe no seu coração e no seu íntimo que você não está bem com Deus. Portanto, abandone o seu pecado. Confesse o seu pecado, porque aquele que esconde a sua transgressão vai de mal a pior. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Queridos, há aqui, de um lado, essa faca de dois gumes que fere, que machuca, que me traz ao arrependimento, que me traz à contrição e à confissão de pecados, que me traz às lágrimas por conta daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, daquilo que eu penso. Mas há do outro lado dessa espada graça, perdão, copiosa redenção, novidade de vida, expectativa de algo glorioso, de um contentamento que vai acima de qualquer perspectiva que esse mundo pode trazer. É por isso que é acima de toda compreensão, como diz a palavra de Deus. Porque você pode estar sofrendo, mas contente, porque você conhece ao Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. Como é que está a sua vida? Será que você pode colocá-la hoje nessa perspectiva de Cristo? Ele se esvaziou para nos encher. Ele empobreceu. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o nome acima de todo nome, se fez pobre para nos enriquecer. Sem dúvida alguma, queridos, Ele diminuiu para nos fazer crescer. Em última instância, Ele morreu para que a gente pudesse viver. Que você, nessa manhã, possa se entregar a Cristo e fazer esse jogo do contente do crente aqui. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vamos entoar um cântico que tem esse verso como tema e vamos fazer isso com o coração cheio de alegria, por sabermos que Ele cuida de nós.